Bem-vindo ao Super Enem. Vamos continuar com a nossa parte de História Geral. Eu sou o professor Zilfran e nós vamos trabalhar com a História Geral, parte 2, e agora nós vamos ter uma visão geral das principais características do mundo moderno, tá bom? Lembrando que nós estamos enfatizando o chamado mundo moderno europeu ocidental. E aí nós vamos destacar 3 pontos: a economia, a cultura e a religião. A nível de economia, é muito importante destacar que a base, né, da estrutura econômica dos estados modernos que se formaram nesse contexto, né, do mundo moderno europeu foi chamada de mercantilismo, tá? A partir do chamado capitalismo comercial, começaram a se desenvolver as práticas mercantilistas que tiveram como principais características, em primeiro lugar, característica básica, forte, fundamental, é a intervenção do Estado na economia. Você não pode esquecer que o Estado absolutista, né, nesses estados modernos, se formou o chamado Estado absolutista. E o Estado absolutista intervia em todos os setores, inclusive, logicamente, na economia. Então, quando nós olhamos para as estruturas do Estado moderno europeu ocidental, a base econômica mercantilista ela tem por fundamento a intervenção do Estado na economia. Não esqueça que o Estado absolutista intervém em todos os setores e, consequentemente, vai intervir na economia, até porque o objetivo fundamental desse Estado, né, naquele momento, era acumular capitais. E, para isso, vem o metalismo. O metalismo, ele corresponde a essa necessidade desse Estado moderno de acumular metais preciosos, porque é exatamente a partir do acúmulo de metais preciosos que vai haver o embasamento, o lastro econômico, a estrutura base, a base da economia vem na acumulação de metais, nas moedas que vão permitir, entre outros elementos, claro, uma moeda forte, uma moeda nacional forte, que é uma característica, uma base do Estado moderno, tá certo? Não podemos esquecer que dentro desse contexto, a partir das práticas mercantilistas, o Estado vai intervir na economia sempre em busca desse acúmulo de metais preciosos. E uma das formas é o chamado protecionismo. E o protecionismo, como o próprio nome já diz, visa proteger a economia nacional. Como? Principalmente através da inibição, através de tarifas alfandegárias altas das importações. E, é claro, o estímulo às exportações. A partir daí, né, os estados vão procurar obter uma balança comercial favorável, tá certo? Uma prática muito comum nesse contexto, né, inclusive incentivada por alguns estados europeus, era a pirataria, principalmente contra navios espanhóis que vinham da chamada América Espanhola abarrotados de metais preciosos, tá certo? Não podemos esquecer que uma base fundamental do mercantilismo é o pacto colonial ou sistema colonial, né? Então, dentro desse contexto do colonialismo, esse pacto colonial, que na verdade não tem nada de pacto, ele foi imposto pelas metrópoles às suas colônias, ele tem 2 bases fundamentais. O primeiro é o monopólio, ou seja, a colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole. E o segundo é a complementariedade, ou seja, a função da colônia complementar é gerar riqueza para a metrópole. Como? Em primeiro lugar, servindo de mercado consumidor de produtos ou gêneros manufaturados e também de pessoas escravizadas, principalmente pessoas escravizadas de origem africana, tá certo? Ao mesmo tempo que é mercado consumidor desses produtos e dessas pessoas escravizadas, a colônia é obrigada a fornecer com exclusividade para a metrópole gêneros tropicais, como, por exemplo, cana-de-açúcar, o fumo ou tabaco, o café, no outro momento, tá certo? Além, é claro, de metais preciosos e outras matérias-primas em geral. E aí eu uso muito aquela lógica, a colônia é obrigada a fornecer a laranja e é obrigada a consumir o suco de laranja da metrópole, obviamente bem mais caro, gerando nessa relação uma balança comercial favorável para a metrópole, ou no caso de áreas coloniais produtoras de metais preciosos, a colônia já vai direto gerar essa riqueza através do acúmulo, né, do fornecimento de metais que vai favorecer o acúmulo de metais preciosos pela sua metrópole, tá bom?
A nível de cultura, o mundo moderno europeu, né, vai ter como grande destaque o chamado renascimento cultural. E é importante lembrar que esse próprio conceito renascimento cultural foi um conceito criado pelos renascentistas, que na própria denominação já demonstra um preconceito em relação ao período anterior, né? E o período anterior, você lembra bem, a Idade Média, foi chamada por esses renascentistas, de maneira inadequada, claro, de Idade das Trevas, não é? É como se não houvesse havido, né, cultura, ou é como se a cultura tivesse morrido ou desaparecido, ou estivesse envolta numa nuvem tenebrosa, o que nós sabemos que não aconteceu. Claro que houveram avanços culturais na Idade Média, como nós comentamos no módulo anterior, tá? Mas, querendo ou não, o termo renascimento ele é extremamente preconceituoso em relação à chamada Idade Média, a qual os renascentistas chamavam de Idade das Trevas. Era como se houvesse um renascer da cultura que estivesse, como se ela estivesse morta, né, ou encoberta por uma longa treva, naquela chamada longa treva dos 1000 anos da Idade Média, que eram termos, né, com os quais os renascentistas se referiam de maneira até preconceituosa à Idade Média. Então, esse renascimento cultural, ele vai trazer, eles até propõem, né, resgatar alguns valores da cultura clássica, como, por exemplo, o humanismo, que é a valorização do homem, o antropocentrismo, que é a ideia de colocação do homem, do cotidiano, dos seus afazeres, no centro da produção cultural, tá certo? Não podemos esquecer o laicismo. A tendência do Renascimento é que ele tenha sido laico, ou seja, não eclesiástico. Na prática, não é que houvesse, não é que não houvessem produções artísticas ou culturais de cunho religioso. Houveram sim. Porém, é importante frisar que quando a gente afirma o Renascimento como um movimento cultural laico, nós queremos observar e chamar a atenção de ter sido um movimento produzido, né, a cultura a partir do homem comum. E a gente vai chamar de homem comum aquelas pessoas que estão desligadas do clero ou da Igreja Católica. E que muita da produção, inclusive de caráter religioso, tinha, sim, um caráter comercial, tá bom? O Renascimento também, ele se caracteriza, até porque está dentro do contexto do capitalismo, por um individualismo em oposição ao universalismo medieval. Lembrando que, ao ser uma cultura produzida pelo homem comum, o Renascimento tem duas bases, o racionalismo e o empirismo ou experimentalismo. O que é o racional? O conhecimento racional é aquele conhecimento que vem da razão, é o conhecimento que você adquire ou acessa através dos sentidos. Então, racional é o que eu posso ver, o que eu posso ouvir, o que eu posso pegar. E a base desse conhecimento racional, desse conhecimento científico, é a experiência. O experimentalismo ou o empirismo, ele vem, na verdade, ser o fundamento desse conhecimento racional, obviamente em oposição ao dogmatismo tipicamente medieval. Também em oposição à preocupação prioritária com a salvação tipicamente medieval, o Renascimento vai trazer o hedonismo, que é exatamente a valorização do prazer, da satisfação pessoal. Tá certo? E também fala, né, alguns renascentistas, eles vão valorizar também essa questão do naturalismo, essa influência do meio. Então, aí nessa tela você tem as principais características do Renascimento, tá bom? Como nós sabemos, a Itália é considerada o berço do Renascimento, ou seja, foi na Península Itálica onde se iniciaram essas transformações a nível cultural que nós conhecemos como Renascimento cultural. Agora, por que a Itália foi, assim, esse berço do Renascimento? É importante frisar que as transformações culturais têm relação direta com as transformações econômicas, sociais, políticas. Então, as mudanças que vinham acontecendo desde a chamada Baixa Idade Média, como desenvolvimento comercial, como desenvolvimento urbano, a ascensão burguesa, né, o próprio enfraquecimento da nobreza, tudo isso aconteceu inicialmente na Península Itálica. Então, é natural que essas mudanças culturais acabem, né, se refletindo nesse novo ambiente que surgia ali na Península Itálica. Então, como há uma relação direta entre o desenvolvimento do comércio, a urbanização, a ascensão burguesa e essas mudanças culturais que nós chamamos de Renascimento, é natural que essas mudanças culturais tenham ocorrido inicialmente aonde tiveram início essas mudanças econômicas, sociais, essa ascensão burguesa, no caso a Península Itálica. Além disso, é importante frisar
que na Península Itálica, exatamente devido ao renascimento comercial e urbano, houve muito contato com árabes, com bizantinos, né? Houve contato com outras culturas, inclusive com elementos de culturas da antiguidade que foram preservados por esses povos, tá bom? Não podemos esquecer também que a Península Itálica havia sido, né, sede do Império Romano. Então, naturalmente, na Península Itálica, pela lógica, havia maior preservação de elementos da cultura clássica romana que foram resgatados, né, até servindo de influência para o Renascimento. E a gente não pode esquecer também que existiu esse conceito, né, do mecenato, esses mecenas que eram pessoas ricas que, de uma maneira geral, patrocinavam e incentivavam os artistas, tá bom? Obviamente, nós destacamos aqui o fato de a Península Itálica ser o berço, mas isso não quer dizer que ela foi o único local, pelo contrário. A partir do momento em que houve desenvolvimento comercial, desenvolvimento urbano, em outras regiões da Europa, houve uma tendência também de que essas mudanças culturais chamadas de renascimento se expandissem, né? Foi o caso, por exemplo, de Portugal, de Espanha, da Inglaterra, da França, dos Países Baixos, onde houveram também nomes de destaque no chamado Renascimento e que você pode acompanhar alguns exemplos aí do seu modo. Por exemplo, Portugal, Camões, o Miguel de Cervantes na Espanha, tá certo? François Rabelais na França, Erasmo de Roterdão, Desidério Erasmo nos Países Baixos, ok? No caso da Itália, especificamente, nós poderíamos destacar vários nomes importantes, Dante Alighieri na literatura com a Divina Comédia. Nas artes plásticas, nós podemos destacar Rafael Sanzio, né? O próprio Michelangelo Buonarroti na escultura. Mas eu queria, né, para não deixar em branco, gostaria de citar aqui um dos grandes nomes do Renascimento italiano, se não talvez o grande nome do próprio movimento renascentista, que foi Leonardo da Vinci, nas suas múltiplas facetas. Como pintor, ele tem, né, ele é o autor dessas duas obras que estão entre as mais famosas do mundo, a Mona Lisa ou Gioconda, a Última Ceia. Mas também não podemos esquecer que o Leonardo da Vinci, ele era anatomista, né? Ele era um cientista que cuidava, né, que se preocupava muito com diversos setores da ciência. Então, na anatomia, você vê aí desenhos manuscritos, o famoso homem vitruviano. Você pode ver aí também esse desenho de anatomia de uma criança, né, de um feto na barriga da mãe, todo manuscrito, que demonstra uma capacidade, uma visão, demonstra uma capacidade descritiva extremamente à frente de seu tempo. Hoje nós temos capacidade através de, por exemplo, aqueles ultrassons, e que o nível de detalhamento não é tão grande como, por exemplo, nesse desenho de anatomia feito pelo Leonardo da Vinci. Ele também foi engenheiro, também foi arquiteto, inclusive ele previu, né, ele fez alguns desenhos do que viria a ser, né, por exemplo, armas ou carros de guerra, e um desenho muito famoso que é esse aí, do que nós percebemos parece ser um paraquedas, até porque ele já tinha uma previsão, né, da capacidade, que o homem teria capacidade de voar, e até chegou a desenhar esse protótipo de paraquedas. Então, nossa figura de destaque para essa aula, sem dúvida nenhuma, Leonardo da Vinci, e as múltiplas facetas desse homem renascentista, desse homem dinâmico típico do mundo moderno. Com relação à religião, merece destaque nesse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, em que haviam grandes transformações a nível econômico, social, político e, claro, a nível de cultura, que vão se refletir a nível de religião, né? Então, dentro desse contexto de transformações observadas no processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos destacar também essa reforma religiosa, que foi um movimento, né, uma reforma que quebrou a unidade cristã ocidental, levando à formação das diversas igrejas reformadas ou igrejas protestantes lá no século XVI. E como nós sabemos, ela teve início no Sacro Império Romano Germânico a partir de Martinho Lutero, e os principais epicentros dessa reforma foram exatamente a Suíça, a Inglaterra e a França, tá bom? Quando a gente olha para a reforma religiosa, a primeira pergunta é por que ela aconteceu, né? Quais os motivos, quais as causas. E eu costumo dizer para os meus estudantes, para os meus alunos e minhas alunas, que a reforma religiosa ela é produto de um tempo,
tá certo? Ela é produto de todas essas transformações econômicas, sociais, políticas. Se você prestar bem atenção, nos séculos anteriores, aqueles elementos que foram apontados como motivos para a reforma, como, por exemplo, corrupção do clero, venda de indulgência, já existiam. Mas o que acontece é que, durante o período que antecedeu essa Idade Moderna, principalmente a Idade Média, né, claro, a igreja era a instituição mais importante. Não existiam instituições que tivessem poder suficiente para questionar o poder da igreja. Não é o caso agora da Idade Moderna, quando surge o Estado Nacional, quando surge a burguesia e interesses divergentes do cristianismo pregado pela Igreja Católica. A própria nobreza decadente que vai olhar para a Igreja Católica, para as suas riquezas, e vai buscar ali um canal, né, uma tábua de salvação. Então, quando você olha para a reforma religiosa, é muito importante que você entenda ela como produto de uma realidade e de interesses diversos naquele momento em diminuir ou até eliminar o poder papal e a influência que a Igreja Católica exercia. Por isso que nós falamos de que essas questões que envolvem fortalecimento da burguesia, né, o fato da Igreja Católica condenar o lucro e a usura, que é um enfrentamento direto ao próprio capitalismo, o próprio fortalecimento das monarquias nacionais, já que o poder real que está se impondo, se colocando como absolutista, ele começa a não aceitar uma interferência de um poder supranacional, como é o poder do Papa, o interesse desses estados modernos nas riquezas da Igreja Católica, né? Então, todos esses elementos associados à própria nobreza decadente, que, como nós já dissemos anteriormente, tenta se apegar a essas riquezas da Igreja como tábua de salvação. Tá bom? Não podemos esquecer também as mudanças culturais, a influência do Renascimento, a forma, né, como o homem passa a olhar o mundo, influenciado por essas características do racionalismo, do empirismo, do individualismo, né? Então, todas essas características do Renascimento, ou seja, todas as transformações culturais, vão necessariamente impor, forçar, motivar novas visões acerca da religião e, obviamente, questionamentos a essa autoridade da Igreja Católica, e sim vai exercer grande influência naquele contexto que vai levar à reforma religiosa, tá bom? Havia também um questionamento à exclusividade imposta pela Igreja Católica sobre a leitura e interpretação da Bíblia Sagrada. Então, dentro da lógica até racional, renascentista, individualista, questionava-se isso buscando-se, na verdade, uma livre interpretação, que pessoas comuns tivessem acesso aos textos sagrados, tá bom? Citamos aí como principais precursores, né, teólogos, John Wycliffe, John Hus, que são teólogos que já no período imediatamente anterior ao século XVI vão começar a questionar e vão começar a lançar essas bases para o movimento reformista. Como nós sabemos, né, e aí a justificativa imediata, né, dentro desse contexto vai ser exatamente essa corrupção do clero, que, claro, existia, né, não de todo o clero, não pode se falar em uma igreja católica, mas sim em membros da Igreja Católica que se aproveitavam daquela posição para, sim, promover atos de corrupção, enriquecimento, né, venda de indulgências, que era o perdão do pecado. Então, membros da igreja acabaram se afastando da doutrina cristã, e isso acabou sendo usado, sim, como justificativa, tá certo? A reforma religiosa começa no Sacro Império Romano, Germânico, a partir do monge agostiniano Martinho Lutero, que rompe com a Igreja Católica a partir da venda de indulgências, e aí propõe, em 1517, as suas 95 teses, né, contra a venda de indulgências, que vão servir de base para a sua doutrina. Lutero vai ser perseguido, vai ser condenado, considerado herege pela Igreja Católica, mas desde um primeiro momento, ele vai se refugiar e vai obter o apoio, né, do Duque da Saxônia e uma proteção da nobreza alemã, né, da nobreza do Sacro Império, interessada nas riquezas da igreja. E é interessante dizer também que grupos camponeses também vão apoiar o movimento reformista de Lutero, também interessados nas terras da igreja. E é a principal base, né, do movimento luterano, a gente apresenta aí para vocês nesse slide, né, que são a salvação exclusivamente pela fé, a livre interpretação da Bíblia, inclusive ele vai promover a tradução da Bíblia do latim para a língua nacional, a eliminação da figura dos santos, das imagens, o fim do celibato clerical, que é a proibição do padre casar, tá certo? O não reconhecimento da autoridade papal,
somente 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, e também uma igreja submissa ao Estado, além, é claro, do confisco dos bens da Igreja Católica, né, que vai promover esse apoio de nobres e camponeses. Na Suíça, a reforma vai ser conduzida por Calvino, né, John Calvino, que é francês, mas que está radicado na Suíça e que pode-se dizer que vai trazer a teoria da predestinação a partir de uma lógica que vai se adequar ao capitalismo. Então, dentro da lógica calvinista, tudo que acontece porque Deus quer. Consequentemente, a riqueza, por exemplo, da burguesia, na burguesia é rica porque Deus quer. Então, esse acúmulo de riqueza não é mais visto como um pecado, e sim como até um sinal de salvação. Assim como também as pessoas que nascem trabalhadoras, são trabalhadores por predestinação. E que a dedicação ao trabalho é, na verdade, um cumprimento do que é determinado por Deus para a vida daquela pessoa. Ora, a partir do momento em que você encontra a doutrina religiosa que justifica a riqueza, fundamenta ou justifica a pobreza, incentiva o trabalho, aponta o trabalho até como um ideal de salvação, você encontra claramente uma doutrina que se adequa aos interesses burgueses capitalistas. Tanto é que essa ideologia calvinista, né, a que mais se adapta aos interesses burgueses capitalistas, é a que mais se expande. Né? A gente vai ver uma grande expansão do calvinismo, principalmente na Inglaterra, onde eles são chamados de puritanos, na França, onde são chamados de huguenotes, e também na Escócia, onde esses calvinistas são chamados de presbiterianos. Nós também tivemos um movimento de reforma na Inglaterra, uma reforma diretamente ligada às disputas entre o poder real e o poder papal. É claramente uma reforma de cunho político, né? A justificativa, o rei Henrique VIII queria se separar de sua esposa Catarina de Aragão, né? O Papa não aceita, e aí o que acontece é que o rei acaba rompendo com a Igreja Católica a partir de um documento, o Ato de Supremacia, ato este que cria a Igreja Anglicana, que é uma igreja nacional inglesa, subordinada ao Estado, subordinada ao rei, que tem no rei o seu chefe supremo, tá certo? Uma igreja que tem na sua base teológica muito parecida com a Igreja Católica, mas que se diferencia essencialmente, né, pela não interferência do Papa, e sim pela subordinação ao Estado, ao rei inglês. Né? Inclusive vai ser um elemento de fortalecimento do poder absolutista inglês, e também, é claro, através desse ato de supremacia, além da criação da Igreja Anglicana, foram confiscados os bens da Igreja Católica na Inglaterra. Então é um gesto de grande ênfase, né, no poder absolutista e de redução da influência da Igreja Católica, que acaba culminando nessa reforma anglicana, nessa criação de uma Igreja Nacional na Inglaterra. Diante de todo esse processo de expansão, né, dos movimentos reformistas, a Igreja Católica reagiu, e essa reação teve início a partir da convocação pelo Papa Paulo III do Concílio de Trento. E nesse Concílio de Trento, a Igreja Católica procurou reagir, como nós dissemos, a essa expansão, e essa reação veio através de algumas bases. A primeira delas foi a reafirmação dos dogmas católicos. A Igreja Católica reafirma os seus dogmas, porém proibindo a venda de indulgências, a venda de cargos eclesiásticos, instituindo para o exercício do sacerdócio a criação de seminários. Então, para o indivíduo se tornar sacerdote, ele tem que passar por toda uma preparação no seminário, além também da reativação do Tribunal do Santo Ofício. Uma novidade foi a criação do Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros cuja leitura estava proibida aos católicos. E também o incentivo à busca de novos fiéis. Nesse sentido, merece destaque a criação da Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, que teria essa função de catequizar e também de educar, principalmente no contexto da colonização europeia na América. Então, a busca de novos fiéis através da catequese e a educação, com grande destaque para essa ordem dos jesuítas, vai estar dentro desse contexto da reação chamada de Contra-Reforma Católica. Ok? Vamos agora para os nossos exercícios, né, para a gente fixar bem o conteúdo. Lembrando que você pode também acessar nosso material complementar
outros exercícios para você, né, exercitar todo esse conteúdo que a gente está abordando. Na primeira questão diz o seguinte: alguns períodos da história são marcados por transformações que ilustram as mudanças na sociedade e que acabam por transportar essas situações para contextos mais amplos, como a economia e a política. Leia atentamente o trecho a seguir. Renascença ou renascimento são termos aplicados ao movimento de renovação cultural que teve no início do século XIV na Itália e atingiu seu apogeu no século XVI, influenciando várias regiões da Europa. Os renascentistas defendiam a restauração dos valores do mundo clássico e acreditavam na capacidade ilimitada da criação humana. Esses ideais transformaram as artes, a licenciatura, a ciência, a filosofia e a gastronomia. O período é rico em exemplos de pesquisadores e inventores que prepararam o caminho para o progresso científico e técnico da Idade Moderna. No Renascimento, a Itália tornou-se símbolo de refinamento do mundo ocidental, graças à influência dos bizantinos. O uso do garfo, aparelhos de jantar, as peças finas e bem acabadas em metais preciosos, as toalhas ricamente bordadas em linho, porcelanas e as faianças italianas sofisticaram o comportamento à mesa. Então, o exemplo da transformação proposta por meio do modo de se portar à mesa acabou por influenciar todo o período conhecido como Renascimento. A mudança de hábitos, por sua vez, acabou impondo uma característica extremamente importante para a sequência dos acontecimentos históricos. Assinale a alternativa que esteja associada ao desenvolvimento do processo descrito no texto. Então, quando você olha para esse texto, ele traz algumas características do Renascimento, que nós já abordamos na aula, mas ele também chama a atenção para o contato realizado, principalmente a partir da Península Itálica, do chamado Renascimento comercial e urbano, com o Oriente, principalmente com bizantinos, como nós comentamos há poucos instantes nesse nosso módulo. Ou seja, quando você olha para esse texto, ele chama a atenção para a influência desse contato e da influência que esse contato vai exercer no comportamento ali a partir da Península Itálica, que vai se expandir pela Europa, esse comportamento mais refinado, né? O item C fala assim: o contato com o Oriente promoveu para as cidades italianas localizadas à beira do Mediterrâneo a possibilidade de reativação do comércio, ampliando cada vez mais suas áreas de atuação dos campos econômicos e culturais e distanciando-as cada vez mais do passado medieval. Então, a resposta correta, letra C de casa. Na segunda questão, diz o seguinte: em uma significativa passagem da tragédia de Macbeth, de Shakespeare, seu personagem principal declara: ouso tudo o que é próprio de um homem. Quem ousa fazer mais do que isso, não o é. De acordo com muitos intérpretes, essa postura revela com extraordinária clareza toda a audácia da experiência renascentista. Ora, a gente que está olhando para essa questão, a gente já começa a se tocar que ele fala, né, de uma forma, como o próprio texto diz, audaciosa, de exaltação da figura humana. E essa exaltação é algo do chamado humanismo, é tipicamente humanista. E aí a questão já diz, com relação à cultura humanista, é correto afirmar que, quando a gente olha para a cultura humanista, ela tem por fundamento, por base, você não pode esquecer, o conhecimento racional. E esse conhecimento racional, que é diretamente ligado à razão, ou seja, aquele que vem através dos sentidos, ele fica muito claro no item C quando diz assim: a observação da natureza, os experimentos, que é o empirismo, é o experimentalismo, e a pesquisa empírica contribuíram para o rompimento de alguns dogmas fundamentais da igreja, lembrando que esses dogmas eram fundamentados na fé. Você acredita nisso aqui porque Deus quer. Mas como é que você vai acreditar em algo proposto por um homem comum? Ora, a partir de uma proposta racional e empírica, ou seja, que seja provada, comprovada. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro no projeto Super Enem.